Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o caso Bernardo. E agora poderíamos relembrar inúmeros casos que tomaram conta do noticiário e das rodas de conversas, como o caso Isabela, Nardoni, do caso Eloá, também do goleiro Bruno, enfim. E em todos esses casos e muitos outros, a opinião pública é muito forte, é muito evidente. E queremos saber agora como isso pode interferir em um processo. Mas antes nós vamos acompanhar a enquete que a nossa reportagem realizou com a opinião das pessoas nas ruas. Vamos ver. Acho que a justiça tinha que prevalecer nessa história, né? Acredito que daqui a pouco ele realmente foi atrás de uma ajuda, só que acho que o Ministério deveria ter ajudado ele antes de ter acontecido o que aconteceu. Uma falta de consideração, uma falta de criação, entendeu? É uma ambição assim descontrolada por parte dos pais. Pelo que eu pude acompanhar na matéria, o pouco que eu tive tempo, eu acho que ali há interesse financeiro. Essa é a minha conclusão que eu tenho a respeito do caso. Muito triste, né? Muito triste de ver, não é madrasta, é madrasta, né? Não, eu acho chocante, tá? Foi uma tragédia que poderia ter sido evitada, né? E não foi. Por que a senhora acha isso? Porque, pelo que eu entendi da história, o Conselho Tutelar já sabia da situação, o Ministério Público já sabia da situação e ninguém tomou uma atitude, né? Eles esperaram acontecer o fato para tomar uma atitude. Eu acho uma crueldade que foi feito. Que eles fizeram ter a coragem que eles tiveram de fazer com aquela criança, né? Mas, ultimamente, é o que a gente está vendo, né? Os pais que estão perdendo amor pelos filhos, né? Eu acho que foi uma crueldade que eles fizeram, né? Porque ele só queria amor, não queria mais nada. Atenção ele queria, né? Vendo os lances aí que tá dando, né? Tá muito confuso ainda, né? Acho que eles têm que primeiro elucidar bem o caso para depois dar uma opinião mais segura, né? Eu acho o fim da picada, né? O pai e a madrasta praticar um ato desses aí, né? É o fim do... Aliás, tá indo tudo para esse ponto, né? Tá descambando tudo, né? Politicamente, família, tudo, né? Eu tenho um filho de 30 anos. Ele recém casou, é uma coisa assim, fabuloso. Um filho, de repente, tu pensar assim que um pai é capaz de fazer isso, seja ele ou ela, matutaram todo esse episódio, né? Então é uma coisa assim que é constrangedora até julgar, né? A gente não sabe o que aconteceu, agora uma criança de 11 anos não teria assim grandes problemas, né? A gente sabe que a gurizada hoje em dia é tudo meio rebelde, mas pai, é uma questão de educar desde o princípio, né? Alguém deveria ter tomado alguma providência antes, tá? Ele foi falado que ele foi lá no Ministério Público lá e só se queixou que o pai não dava atenção para ele, tá? Só que eu acho que isso era um sinal de alerta, tá? Alguém deveria ter tomado uma providência, tá? E a mãe dele se matou mesmo? Isso é uma dúvida, eu não entendi isso aí, tá? E outra coisa, porque não tinha nenhum parente que ele pudesse ficar com essa criança, sabe? Eu achei aquilo ali, eu acho uma coisa assim que não precisava ter acontecido. Fiquei chocada, tá? E eu acho assim, que quando acontecer isso, tem que tomar uma providência, principalmente. Bom, a gente viu, a opinião de várias pessoas sobre isso, com a opinião das ruas aqui, com a repórter Diana Mendel, também o Rafael Petri, e a gente percebeu que a maioria, se não a totalidade, tem já uma opinião sobre esse assunto. Até, inclusive, eu chamei a atenção aqui do Eloy, um senhor que dizia que não podia ter opinião e tal, e lá no final ele deu a opinião dele. Como isso pode interferir num processo, por exemplo? Ele interfere essa opinião pública tão grande e toda essa exposição na mídia? Com certeza, eu acho que isso interfere muito. E assim, até o Eloy me chamou a atenção justamente isso que eu ia comentar, porque ele começou dizendo que não poderia e depois ele já veio ao fim da picada. Nós fizemos isso, nós julgamos diariamente, a todo momento, quando tu se coloca em qualquer situação, tu está emitindo um julgamento. E muita gente criticou, acho que isso é um ponto a ser destacado, o envolvimento emocional desse caso. A delegada chorou sobre o caixão, que esse vai ser um inquérito conduzido com muita emoção.
É óbvio que vai ser conduzido com muita emoção. Por quê? Porque o direito é uma ciência humana e por ser uma ciência humana está sujeito a todas as variações, as idiosincrasias inerentes a um ser humano. E a gente às vezes carrega isso achando, não, tem que ser racional. É impossível não ter um julgamento emotivo. É impossível nós nos desassociarmos da emoção. Então, esse julgamento vai ser mais, sim, porque essas pessoas que julgaram, o julgamento popular que vai ser realizado, o julgamento de um juiz, ainda que togado, ele é feito por um ser humano, que é influenciado sim por esses aspectos, que é influenciado sim pela sua carga emocional. Então a gente tem que, no direito de uma vez por todas, em especial no direito penal, saber que nós vamos lidar com isso, que a emoção vai influenciar um julgamento, que um juiz julga pela prova do processo, mas também pelo que ele ouviu na manhã, pelo que ele leu no jornal, pelo que o vizinho do prédio dele falou sobre o caso Bernardo, pelo que a comunidade espera que ele responda. Isso vai influenciar o juiz. O que a gente tem que saber isso existe, nós somos seres humanos, somos influenciados por isso, e limitar, e colocar limites onde tu vai ter que, pode ser influenciado, mas tu vai ter que responder com base em prova. Tu vai precisar de elementos concretos para justificar essa decisão que tu tomou. Agora, a influência emocional, ela vai sempre acontecer. E nesses casos de comoção popular, mais ainda, porque aí tu exige do juiz um papel de ir contra a maioria. Entendeu? Se daqui a pouco começar a questionar a participação de A ou B, o que não foi bem assim, a sociedade vai criticar essa postura de um juiz. E aí com isso tu está te afastando da tua imparcialidade. E isso sempre é perigoso em termos de julgamento do processo, seja o crime que for. Lembrando, né, que isso aí pode acabar no tribunal do júri. Exatamente isso eu ia perguntar. Ele pode ir a júri popular num caso desse? Com certeza. Com certeza. É um crime doloso contra a vida, o Código de Processo Penal, o Código Penal trabalham com isso. Todos os crimes dolosos contra a vida são de competência do tribunal do júri. Então ele vai ser julgado por um tribunal popular, que aí por uma questão de competência pode ser em Três Passos, em Frederico Westphalen, ou até em uma outra cidade, se houver o pedido de desaforamento, que é de retirar do foro da comarca onde aconteceu. Bom, mas de qualquer forma é um caso de grande comoção e mesmo saindo ali de Três Passos, ele já tem uma opinião pública praticamente formada, O que né? nos chama a atenção nessa reportagem é que existe muitos pré-julgamentos sem conhecer o fato inteiro. Conhecem aspectos pontuais e as pessoas já estão fazendo muitos pré-julgamentos que com certeza irão influenciar depois nessa etapa processual. Uma senhora já questiona o suicídio da mãe. O que eu observo, né, pensando aí um pouco dentro da esfera da psicologia, existe uma tendência humana, né, de criar fatos para completar a informação. Né? A gente faz isso naturalmente, né? Como os colegas aqui falam, eu, enfim, né, reconhecendo a veracidade do que foi trazido, o que eu posso observar em termos de distinção é que sim, nós aqui, né, cidadão comum, vai estar tecendo comentários e incluindo fatores que ainda não foram identificados como, né, como prova, diferente do juiz que vai levar em consideração isso tudo. Ainda assim, eu acho extremamente importante poder pensar nessa questão interpretativa do direito, né? O direito ele vai ser interpretado por um ser humano e esse ser humano está envolvido na sociedade. Quando a gente observou ali as questões do que nos trazem, do que apontam a sociedade frente ao caso, me chama a atenção também a questão de eles estarem trazendo de que isso é um reflexo da nossa sociedade. E eu acho isso também muito importante, né? Quando a gente vai à júri popular, enfim, uma situação como essa, é uma mostra da sociedade pensando a nossa própria sociedade. E aí a violência está absolutamente escancarada, né? Seja aí num estádio de futebol, seja no lar, onde a criança deveria ser cuidada, seja aí, uma semana atrás, numa auxiliar de enfermagem que batia numa criança doente, enfim, quer dizer, que violência é essa que a gente está trazendo? E as famílias estão absorvendo, talvez, essas violências para dentro de um espaço onde a violência não cabe. E é por isso que esses casos trazem uma grande comoção popular? Nos chama a atenção o que é essa própria madrasta, o próprio pai ou essa assistente social, eles não tinham nenhum um passado criminoso. Não era de se esperar que eles cometessem tais crimes. Diferente de um âmbito, de uma família que talvez desfavorecida economicamente, vivessem à margem, já tivessem resquícios ou vivessem em meio a essa violência, essa criminalidade, seria
esperado isso, daí talvez aquela criança realmente teria tirado, o pai perdido o pátrio poder. Mas como tinha uma condição financeira razoável, né, ela não tinha maus tratos, né? Então visíveis, me relata as agressões, né? Maus tratos visíveis. Quando eu falo em agressões, eu acho que talvez naquele momento, como falasse, o juiz deu uma nova oportunidade ao pai. Sim. Vamos tentar reatar esse laço familiar. E como parece que nos traz as informações dos jornais, esse reatamento era entre pai e filho. Sim. A gente não via madrasta. Foi o que a professora comentava bem no início. Estávamos aqui. Só mais um ponto, eu acho que é importante a gente destacar, fazendo uma ressalta que não é frente a este caso, mas sim em todos os casos de processo penal. Nós comumente associamos, em matéria de crime, justiça igual punição. Se porventura, por alguma situação, ao final de um processo se consegue a absolvição, a gente sempre pensa impunidade, ninguém é preso no país, um bom advogado fez alguma artimanha, são as brechas da lei. Nunca a gente se põe a pensar, talvez estávamos diante de um inocente. Uhum. Eu não estou dizendo, vou deixar bem claro, que neste caso nós estamos frente a isso. Mas é que é um problema que nós temos que levantar em todo o caso de um processo penal. Porque, como eu falei no início da minha fala, do contrário, não tem por que existir processo. Se a população já condenou com base num depoimento, que é uma prova relevante, mas tem que ser analisada sob todo um aspecto de provas, e já formou o convencimento dela, ao ponto de crucificar e condenar e ter cada um a sua versão para os fatos, o processo se torna um instrumento desnecessário. Não, lembrando, né, que nós temos que a ampla defesa, o direito ao contraditório. E é um direito não do réu, é um direito de nós todos. Da sociedade. Nós precisamos de um direito, de uma acusação responsável, formal e efetiva, de uma defesa ampla, técnica, bem aparelhada, assistida, de um juiz imparcial, para que com isso a gente tenha um resultado justo. Só assim a gente vai não ter impunidade ou ter um desfecho que a sociedade espera para esse caso. Bom, preciso encerrar, professora. Pode colocar. Não, só complementando os colegas, o que a sociedade vem buscar é uma ideia de reparação, né? E talvez aí se confunda muito a questão da culpa e da justiça. Lembrando que nem sempre o direito é justo. A gente tem que ter a convicção que seja aplicado o direito. Aí se essa aplicação realmente será justa, cabe na cabeça de cada um. De repente, cada um daqueles entrevistados vai achar que foi ou não foi, aquele tempo de reclusão vai ser adequado, se for aplicado esse tempo de reclusão, se for julgado condenado, inocente. Então a gente tem que ter convicção de que o direito seja assim, adequadamente aplicado, as normativas penais sejam cumpridas. Bom, obrigada pela participação, acredito que deu para a gente conversar um pouco sobre o caso, sem entrar, claro, nas questões factuais do caso, detalhadas, porque não é o que cabia aqui, e sim discutir a psicologia, o direito dentro de casos como esse de uma maneira geral. Obrigada. E a gente vai seguir, né, claro, acompanhando mais informações e os desdobramentos do caso Bernardo. Nós ficamos por aqui com o Em Pauta. Na próxima semana temos mais um assunto do seu interesse. Mande sua sugestão, tvfevale@fevale.br. Tchau!